Boa noite a todos. Este é o Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Irmã Marisa. Nossa casa se situa na rua 15 de novembro, número 309, Jardim Cipava, Osasco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Vamos começar a nossa oração inicial com o nosso irmão Lorival, que vai nos trazer a oração inicial. Boa noite a todos. Que o amor de Deus esteja e permaneça sempre no meio de nós. Vamos iniciar o nosso Evangelho e com isso iniciaremos com a nossa prece. Nesse instante, nós o convidamos a elevarmos ainda mais o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e que possamos, confiantes no divino amigo Jesus, confiantes nos mensageiros divinos, buscarmos aquela paz, aquela tranquilidade, para recebermos as lições do Mestre Jesus e, acima de tudo, podermos colocar em prática no nosso dia a dia. E assim, intensificando ainda mais o nosso pensamento em Jesus, vamos imaginar que Jesus, nesse momento, nos oferece um raiozinho de sua luz. E carinhosamente, elevamos o nosso pensamento ao Pai de amor, rogando-lhe amparo e proteção. Pai de amor e bondade, ajuda-nos a sermos instrumentos de sua luz. Dai-nos, Senhor, a serenidade, a confiança e a esperança, e a compreensão de que a vida na terra é perfeita, mesmo se de provação ela for feita. E suplicamos ainda, Senhor, que a nossa mente esteja aberta para que possamos assimilar os ensinamentos que nos serão passados na noite de hoje. E, acima de tudo, podermos colocar em prática no nosso dia a dia. Assim, pedimos permissão a Deus, nosso Pai, para iniciarmos o nosso Evangelho, o nosso encontro. E com muito amor e carinho, vamos envolver a nossa querida Célia, que está encarregada da leitura do livro, o nosso livro de harmonização da nossa sala. Boa noite a todos. Muito feliz por estar aqui no planeta, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá, para que a cada dia a gente procure ser sempre melhor como no dia anterior. Agradecidos a Deus pela oportunidade da reencarnação e pelo conhecimento da doutrina espírita. Eu vou ler o livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição 7, a semente. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Essa lição foi trazida por Paulo, 1 Coríntios 15, 37. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados.
a homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para outro. Impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição. Estabelecem domínio transitório. Alardeiam mentirosas conquistas. Incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas, um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase, pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. O meu entendimento para essa lição, vou começar aqui do final, né? Quando ele diz que Deus nos manda tantos sinais, né? Só que a gente precisa ter esse olhar espiritual para despertar esse nosso olhar espiritual sobre a matéria, né? E esse é um momento nosso aqui, não é? Nós que já estamos numa casa espírita, estudando os evangelhos de Jesus, fazendo a nossa caminhada, nós olhamos em algum momento e isso fez a diferença em nossas vidas, né? Na maioria das vezes, como nós mesmos, eu, vou pôr o meu exemplo próprio aqui, né? Fui para uma casa espírita por um problema de saúde. E a maioria de nós acaba procurando algo que a matéria não nos dá, através mesmo do lado espiritual, buscando a Deus. Por isso que em tantas lições do Evangelho, eles nos trazem que a dor é um momento abençoado em nossas vidas. Porque é um momento em que nós nos fragilizamos com o mundo. Então, há dois caminhos, né? Ou nós nos revoltamos, e aí, ao invés de nós... E mesmo dentro de uma revolta, nós acabamos não encontrando a paz. Porque isso tudo, a gente, sem dúvida nenhuma, vai encontrar dentro da espiritualidade, de se espiritualizar, de conhecer melhor, né? Então, essa semente que, graças a Deus, nós que estamos aqui dentro do Grupo Espírita Irmã Marisa, essa casa abençoada, essa semente que, de diferentes maneiras, cada um olhou para esse instante, foi a semente, foi o nosso início, né? E também olhando aqui para a lição, eu acho que Paulo, acho não, né? Na verdade é o meu olhar para a lição, né? Mas eu acho que Paulo exemplificou exatamente isso nessa lição. Os espíritos encarnados que ainda não desenvolveram em seus espíritos o olhar espiritual sobre a matéria, né? Eles ainda, em nenhum momento, houve ainda esse start na vida desses espíritos, né? Quando nós damos um start nas nossas vidas, em algum ponto a gente inicia esse autoconhecimento espiritual do que nós somos, né? De que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. E o Espiritismo, ele nos traz essa lógica. Então, esses espíritos que ainda não deram esse start, que não aproveitaram e que não aproveitam, né, todas as situações difíceis que temos, que são ferramentas de evolução para nossos espíritos, enquanto estamos aqui encarnados, são os que mais sofrem, como a própria lição nos traz, né?
que num determinado ponto aqui, fala dos homens, que querem um serviço rápido, que não olhem para a natureza. Então, na verdade, eles estão muito mais voltados para a matéria do que para o lado espiritual, né? E quando nós descobrimos essa ferramenta divina, que é a cada situação nós olharmos para aquilo, pedimos ajuda para Deus e caminharmos, a gente vê que a gente vai formando uma base dentro de nós mesmos, que nós, mesmo que a gente se fragilize em alguma situação, mas nós temos uma ferramenta que a gente acredita, que é Deus, que é Jesus, que são os amigos de luz, que estão à nossa volta, e a gente se apega a isso. E há uma transformação, quer seja durante o sono, que a gente vai para o astral, recebe boas informações, volta com um pensamento diferente. Então, que, né, assim, falando da minha própria, exemplificando a minha própria vida, porque eu às vezes fico pensando, né, eu tenho amigas que fazem terapia, passo com um psicólogo, e eu peço muito, quando eu preciso de uma ajuda, que durante o sono eu possa ser levada para algum lugar no astral em que eu tenha essa informação, né? Porque mesmo esses profissionais, sem dúvida nenhuma, que ajudam tantas pessoas, mas eu vou mais no núcleo, né? Eu peço para que Deus me ajude, me oriente, me instrua. Mesmo que eu não venha com alguma informação, eu já tenho um olhar diferente para tudo isso, né? Então, para mim, eu agradeço muito a Deus que, no momento de fragilidade física, eu fui para o Grupo Espírita Irmã Marisa, e lá estou até hoje, e para mim é a base sustentável da minha trajetória evolutiva, né? E aí, fazendo também uma análise aqui, né, sobre a semente, a trajetória da semente que Paulo comenta, né? Eu até tive um pensamento, né? Porque tem pessoas, eu tenho isso no meu núcleo de convivência compartilhada aqui no planeta, que não acreditam em Deus, né? Que não acreditam. Então você fica assim de boca aberta, falando assim, meu Deus, como que pode não acreditar em Deus, né? Então foi esse momento que veio para mim essa minha dissertação que eu fiz aqui. Porque tem pessoas que, se você falar, olha a semente, olha a natureza, olha os pássaros, como que você não pode acreditar num Deus, uma força maior que rege tudo isso, né? Então, nesse momento, me veio essa informação de pessoas que vão ter o start dela, porque todos nós estamos fadados a ter o nosso start, não é opcional. Isso não é opcional, né? Nós estamos aqui e cada um vai ter o seu momento de startar a sua trajetória evolutiva. E aí eu pensei que se eu estivesse falando com uma determinada pessoa e eu lembrei quem era, ela falaria, ou ele falaria, é humano, né? Porque ele tem uma visão mais humanizada do que uma visão espiritualizada. Então, ele olha para a matéria e ele fala, não, mas no meu quintal, eu plantei a semente, eu reguei, eu adubei, eu pus pesticida, eu fiz a poda. Ela foi crescendo, no seu quintal. E no mundo? Quem que cuida do quintal do mundo? E na Amazônia, uma floresta imensa, quem que cuida? Tem alguém regando? Tem alguém podando? Tem. Tem uma força maior, né? Que rege tudo isso. E, às vezes, esse é um start para uma pessoa que ainda não começou, ela despertar o olhar dela mesma, querer saber e buscar respostas, né? Como todos nós já fizemos, né? Então, é isso que eu tinha de entendimento aqui para a lição. E agora, nessa sequência, nós vamos envolvendo com muita harmonia, com muito amor, com muito carinho, o nosso irmão Vicente, que trará para nós a explanação do Evangelho desta noite. Obrigado, Célia. Boa noite a todos, esses que estão entrando agora.
Agradecemos ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe nesta noite de estudo, que os bons espíritos nos intuem a mais um aprendizado. E hoje vamos dar continuidade ao capítulo 10, que é Bem-aventurados misericordiosos. Não pequeis para não seres julgado. Aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. No item 11, nós temos: não julguei, pois, para não seres julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos também medirão também em vós. Isso está no livro de Mateus, no capítulo 7. No item 12, então lhes trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual a vossa opinião sobre isto? Dizei, pois, os judeus, tentando-o para que puderem acusar Jesus, porém, baixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra, e com eles perseveraram em fazer-lhe as perguntas. Ergueu-se Jesus e disse-lhes: aquele entre vós que tiver sem pecado, atira-lhe a primeira pedra. E, tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo, um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, disse-lhes Jesus: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém os condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu. Tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Isso também vem do livro de João, do capítulo 8, versículo 3, no item 11. 3 a 11. De 3 a 11. Aquele que estiver sem pecado, atira-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz a indulgência um dever, pois há quem dela não consiste para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos, nem condenarmos os outros o que não os culpando em nós. Antes de provocar uma falta em alguém, consideremos que a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: repunir o mal ou desacreditar da pessoa cujo atos criticamos, e neste último motivo jamais tem censura, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se o mesmo um dever em certos casos, pois ele pode resultar num bem, e porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso do seu semelhante? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis para não ser julgado, porque a letra mata
e o Espírito vivifica. Jesus não podia proibir senão se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso. E o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que pronuncia. Torna-se culpável daquilo que se condena aos outros, e abdicar dessa autoridade é mais ainda arrogar-se arbitrariamente o direito da repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito a toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que apoia o bom exemplo, e o que resulta, evidentemente, as palavras de Jesus. O tema de hoje nos fala sobre a importância de julgarmos principalmente as criaturas e, consequentemente, não atiramos as primeiras pedras naquele que nos parece errado. De um modo geral, somos benevolentes para com os nossos erros e muito severos com os erros dos outros. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Benevolência, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Será que seria fácil agirmos dessa maneira? Será que não? O que será que nos impede de fazer isso? Com certeza, é o orgulho e das chagas da humanidade. A nossa tendência é de acharmos as criaturas mais perfeitas, de nos acharmos as criaturas mais perfeitas da face da Terra. Nós temos que ter o cuidado para não acharmos a última criatura e, após a identificação dos erros, evitar os extremos. Antes, éramos o máximo. Após a conscientização, passamos a nos considerar a última criatura. A doutrina espírita é uma doutrina de equilíbrio. Não adianta, portanto, chorar o leite derramado, cruzarmos o braço, ficarmos cheios de pena de nós mesmos e nos acomodarmos. A palavra de ordem é esforço. O esforço para vencermos a nós mesmos. Esse esforço é que vai nos ajudar a ser benevolente, indulgente para com os erros dos outros. Até porque quem tem o telhado de vidro não joga pedra no outro. Nós também estamos sujeitos a erros constantemente. Isso não significa que devamos ser conviventes com os erros das pessoas. Não devemos aprovar o mal, alegando bondade. O que estamos querendo dizer é que não vale a pena alargar mais as feridas. Todos nós cometemos erros. Afinal, somos enfermos de alma. Precisamos nos corrigir. E é por isso que estamos aqui na Terra. E por isso que estamos também cometendo vários erros, no qual a gente ainda não tem consciência. A nossa Terra, ela é um hospital, é uma escola. Ninguém precisa de censura, de acusação. E que nós relacionamos com a nossa própria consciência. E ela nos acusará, cedo ou tarde, nesta ou numa outra existência. Afinal, a lei divina lá está gravada. Os Espíritos nos dizem que o perdão é uma ciência indispensável ao equilíbrio.
é como o ar, que é indispensável à vida. Os mestres das leis, os escribas e os fariseus, os fariseus, grupos de judeus devotos, levaram a Jesus à mulher no adultério. Pela lei de Moisés, extraída lá da Torá, ela deveria ser apedrejada até a morte. O fato, a Torá previa que o ato do adultério fosse punido com a morte, por apedrejamento. Mas a prática, naquela época, era a pena capital. Só podia ser aplicado pelos governantes romanos. Nenhum judeu tinha autoridade para condenar alguém à morte, muito menos executar a pena. Os escribas fariseus queriam colocar Jesus em uma armadilha. Se Jesus fosse pela condenação, estaria contra a soberania romana. Se fosse pela absolvição, estaria contrariando a lei judaica. De uma ou de outra forma, os mestres da lei e os fariseus teriam motivo para acusá-lo. Jesus, com a resposta: "Quem dentre vós tiver pecado, atire a primeira pedra", fez com que os acusadores ficassem sem argumento para acusar formalmente e sem moral perante a multidão que assistia àquela cena. Jesus, com a resposta, "Quem dentre vós atira a primeira pedra", fez com que todos aqueles, naquele momento, tomassem consciência das suas próprios deveres e obrigação. Na continuação do nosso texto aí do Evangelho, nós podemos observar que tem um escrito de Paulo, de uma das cartas de Paulo, que escreveu aos Coríntios, que tem aqui citação: "Porque a letra mata e o Espírito vivifica". Paulo era fariseu e muito capacitado nisso. Ele certamente sabia que a punição deveria ser aplicada para cada ofensa, mas ele não conhecia o segredo dos homens, as coisas ocultas, as razões pelas quais fizeram o que fizeram. O ministério da letra pode ser muito destruído quando se trata do nosso trabalho com as outras pessoas. É por isso que é crucial ter o senso de ouvir a voz do Espírito. A letra mata e o Espírito vivifica, conforme está lá no Coríntios, que diz, na lei, no escrito de Paulo, diz o seguinte: que ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas o Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Para entender o seu significado verdadeiro, eu preciso olhar para o contexto em que se insere. O versículo anterior afirma que a nossa confiança, qualquer capacidade que temos, vem de Deus, por nosso próprio mérito que conseguimos alcançar sem a vontade do Pai. Lá no 2 Coríntios também, tal é a confiança, assim está escrito, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E assim, Paulo, quando escreveu esses textos, havia lá no Coríntios, também havia muitas cartas chegando em nome do Cristo, sendo que, na verdade, era apenas letras escritas. Então, o que Paulo chama a atenção, que o verdadeiro
verdadeiro sentimento é o verdadeiro conhecimento é trazido no coração do homem, não apenas em palavras escritas, mas é aquela que o homem traz para dentro de si, é o seu autoconhecimento. Não é a busca apenas por palavras, porque as palavras, muitas vezes, elas são mal interpretadas através da escrita, mas não aquelas que estão dentro do coração do homem. O homem tem o seu livre-arbítrio e o direito de seguir. Às vezes, muitas coisas que nós achamos que está errado, mas é a necessidade do nosso irmão de passar por essas aprovações. Às vezes, ele ainda não conhece a lei, ele não conhece o que é certo, então não podemos acusar. Muitas vezes jogamos pedra, como diz nós, jogamos pedra no telhado dos outros, enquanto nós ainda não temos essa visão de olhar para dentro de nós mesmos, ver o que está gravado no nosso coração. Será que nós estamos em condição de estar julgando alguém? E esse texto trazido de hoje do Evangelho muito nos chama a atenção para que nós estamos levando no nosso coração. O que estamos aprendendo? O que os bons espíritos nos intuem a fazer? Então, devemos chamar a atenção para aquele momento que todas as coisas erradas que vemos na vida são necessidade do nosso irmão. Para que nós vamos corrigi-lo ou julgá-lo? Nós não conhecemos o seu livre-arbítrio. Então, não temos o direito de interferir. Muitas coisas que são erradas para nós são certas para eles. Então, devemos orar por esse irmão, buscando que ele consiga compreender o verdadeiro sentido. E o nosso dever como cristão é auxiliar, ajudar naquilo que não adianta a gente estudar e deixar isto morrer com nós mesmos. Todos nós estamos numa cadeia evolutiva. Devemos auxiliar o nosso irmão em todos os momentos, não importa aquele que está errado ou aquele que está certo, que o verdadeiro necessitado são aqueles que estão nos hospitais, nos presídios. Esses precisam de auxílio. São eles que são bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Os aflitos são esses que estão aprisionados, que estão sobre o leito de um hospital. Então, que nós possamos levar esse entendimento de hoje como um dever e obrigação. Isso é a mensagem que eu queria passar hoje e agradeço pela oportunidade de estarmos juntos, aprendendo mais um pouquinho do nosso Evangelho. Agradeço a todos e muita paz. E nesse instante, vamos envolver a Lucila, que fará para nós as vibrações de hoje. Muita paz a todos. Vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo Jesus, abramos o coração em vibrações de amor, paz, harmonia e fraternidade, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vibremos para que haja paz no mundo e no Brasil, e para que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, inclusive aquele que conhecemos em particular. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens, para que tenham uma orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos, envolvendo-os em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados, para que tenham esperança e a certeza de dias melhores. Vibremos
por aqueles que adentraram nos caminhos dos vícios, para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos por esta casa que nos oferece oportunidades grandiosas de aprendizado e trabalho no bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. Vibremos para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos. Assim seja, graças a Deus. Vamos envolver agora o nosso irmão Eurípides, que fará para nós a prece final. Então é um momento em que devemos agradecer a Deus, nosso Pai. Agradecer por mais esta oportunidade de estarmos juntos, de estarmos nos envolvendo nesta luz, neste entendimento e todos estes utensílios através do Evangelho, através da leitura do nosso livro, que possamos ter aproveitado da melhor forma possível e absolver a todas estas lições que nos servem em todas as semanas. Agradecemos a Deus, agradecemos a toda esta espiritualidade que sempre nos envolve e nos fortalece em todos os momentos. Agradecidos a todos, nós nos despedimos mais uma vez. E que o Pai amado possa nos envolver para seguirmos em mais uma semana. Graças a Deus, que assim seja.